Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Adventist News. Agradecemos a sua presença desde já e no programa de hoje vamos falar um assunto muito polêmico. O assunto que foi sugerido por vocês em nossas redes sociais. Bem, no nosso último programa falamos sobre o aborto e levamos um dos nossos repórteres para entrevistar alunos do Colégio Adventista de Mauá sobre o assunto. Também no nosso último programa, realizamos a entrevista com o professor de teologia americano Matthew Yacon, que respondeu algumas perguntas para nós e também falou uma frase muito impactante e polêmica que causou muitas perguntas em nossas redes sociais. E é a partir dessa frase que se originou o tema do programa de hoje. Nesse momento vamos passar o trecho em que ele disse essa frase da entrevista do nosso último programa. Thank you. Com o dia a dia agitado, os muitos papéis e as muitas atividades que temos que realizar, fica fácil de esquecer de Deus, mas todo sábado é o dia dele. Caso você não tenha assistido essa entrevista, essa e a nossa entrevista do aborto e também outras entrevistas, enquetes e perguntas e respostas que fizemos nos nossos programas estarão em nossas redes sociais. Caso você também não siga, estará passando aqui do lado da nossa tela. Lá está todos os nossos programas já gravados e também estará todas as enquetes que temos sempre de segunda a quinta-feira. Bem, e como eu disse, a partir dessa pergunta se originou o tema do programa de hoje, por conta da grande repercussão que teve ela. E a pergunta-chave do programa de hoje é: por que o sábado? Vamos tentar explicar para vocês hoje o porquê do sábado. Por que guardar o sábado? No que se baseia a ideologia da guarda do sábado? Vamos descobrir isso e entre outros fatores sobre o sábado no programa de hoje. Por isso, fique atento a todas as perguntas, certo? Para começar a falar do assunto, nada melhor do que conversar com um especialista. Nosso repórter Pedro Nolevaico foi para a cidade de Arthur Nogueira entrevistar dois pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que assim como o judaísmo e entre outras religiões, respeitam e guardam a ideologia da guarda do sábado. Bem, vamos conferir essa entrevista nesse momento que ele fez com o pastor Ricardo, perguntando para ele o motivo da qual ele guarda o sábado e também no que ele se baseia. Também acompanhada dessa pergunta virá outra pergunta que foi sugerida também nas nossas redes sociais por vocês. Uma pergunta que repercutiu muito e também que envolve várias outras perguntas relacionadas sobre o tema. Vamos conferir a entrevista? Então, pastor Ricardo, qual o motivo pelo qual você guarda o sábado? Bom, o sábado é bíblico, está no 4º mandamento da lei de Deus. Mas ele surgiu antes de Moisés receber a lei de Deus no Monte Sinai. Ele surgiu lá na criação. Quando Deus terminou a criação, ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E o dia de sábado foi dado para toda a humanidade, que era representada ali por Adão e Eva. Na realidade, os judeus nem existiam nessa época. E olha, o sábado foi dado ali, o sábado perdurou durante todo o Velho Testamento, o Novo Testamento. Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, Maria guardou o sábado, as santas mulheres guardaram o sábado. E no Apocalipse, de novo, quando fala do povo de Deus, lá em Apocalipse 14:12, diz que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então o sábado ele perdura. O livro de Isaías menciona que o sábado até na nova terra vai ser guardado. O único dia de guarda descrito na Bíblia é o sábado. Esse é o motivo. A pergunta que nós estamos apresentando aqui, e que também é a que a maioria das pessoas anda perguntando, é, por exemplo, quando Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, ele não estava dizendo que é mais importante a nossa manutenção do que a santidade desse dia em si? Logo, se eu estiver em perigo de perder o meu emprego, ao guardar o sábado, eu não posso deixar momentaneamente o mandamento de lado? Veja, o sábado é um dos 10 mandamentos. Se você está em risco de vida, você pode matar então. Se você ficou sozinho, você pode adulterar, você pode fazer... Não. Mandamento é mandamento. Quando Deus diz que o sábado foi feito por causa do homem, significa que o sábado é uma bênção para a humanidade. Aquele que é fiel ao mandamento, ele tem a bênção de Deus ao observar o sábado. E isso envolve a questão de ajudar pessoas no sábado, não a questão de eu tirar proveito próprio no dia sagrado que Deus reservou. Muito obrigado pela entrevista, pastor Ricardo.
Muito bem, obrigado, pastor Ricardo, por ter fornecido essas respostas para a gente. E teremos mais outra entrevista com o pastor Edgar, que veremos já já as respostas que ele trará para a gente. Agora vamos para um breve intervalo e já já voltamos com mais uma entrevista com o pastor Edgar e também com uma reportagem totalmente especial preparada com o nosso repórter Juan Alan. Muito bem, pessoal, até! Os mandamentos de Deus são como sinal vermelho que protege do mal, dos conflitos e da tragédia fatal. Sua lei abre um caminho abençoado para quem obedece de todo o coração. Bom, vindo agora para a previsão do tempo, vou falar sobre o fim de semana. No sábado vai fazer 28 graus, sem chance de chuva. Já no domingo vai ter chance de chuva, mas vai estar um grau mais quente, com 29 graus. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa e se você perdeu a primeira parte dele, esse trecho juntamente com esse programa inteiro estará em nossas redes sociais, que estará passando novamente aqui embaixo. Não esquece de conferir lá caso você tenha perdido. Vai lá que está super legal a entrevista. E nesse momento vamos conferir a outra entrevista que fizemos com o pastor Edgar, que é o pastor do Colégio Adventista lá de Taboão da Serra. Bem, vamos conferir então a opinião dele sobre o porquê ele guarda o sábado, no que ele se baseia e também sobre a segunda pergunta que vocês fizeram lá em nossas redes sociais, que envolve todas as outras. Vamos conferir então? Agora eu queria saber de você. Qual o motivo pelo qual você guarda o sábado? Eu guardo o sábado porque a Bíblia manda. Não, peraí, tem mais coisa também. A Bíblia fala o seguinte, todo mundo cita no sábado, os 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas eu quero ir para um outro motivo aqui. Sábado capítulo não, né? Levítico capítulo 23, verso 32 diz o seguinte: sábado de descanso solene vos será. E aí no finalzinho do verso vai dizer: de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. A palavra celebrar mostra pra gente como guardar o sábado, mas é também razão de por que guardar o sábado. Por exemplo, celebrar no dicionário tem 2 motivos. Celebrar, na verdade, tem 2 traduções ou significados. O primeiro significado da palavra celebração tem a ver com cerimônia, realizar uma cerimônia, ou seja, estamos celebrando uma cerimônia. O segundo significado da palavra tem a ver com festejar. Por exemplo, quando um time de futebol, de basquete, sei lá, um time campeão chega na cidade que ele pertence e aí todo mundo começa então a celebrar a chegada de tal time campeão. Então nós temos, eu vou repetir, 2 significados. Primeiro, celebrar uma cerimônia. Segundo, festejar uma conquista. O sábado, porque eu guardo o sábado, é justamente por conta desses 2 motivos. Celebramos o sábado, de acordo com Levítico capítulo 23, verso 32, porque temos nele uma cerimônia de lembrar da criação. Uma memória do Criador para com a gente, daquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Mas temos também uma festa de tudo aquilo que Deus tem feito com a gente durante a semana. Como Deus é bondoso, misericordioso para com a gente durante a semana. Então a gente chega no sábado e celebra tanto uma cerimônia como também a festa de conquistas que Deus nos deu durante a semana. Então, por que eu guardo o sábado? Porque é um dia de celebração por tudo que Deus fez, faz e a certeza de que Ele também vai continuar fazendo aquilo que nos ajuda para a nossa melhor vida. Acho que assim fica bom, não é? É isso aí. Agora, outra pergunta que também foi bastante feita e que muitas pessoas usam como argumento para falar que, por causa deste texto, o sábado foi abolido. Em Colossenses 2,16 e 2,17, fala: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Como você explica esse texto? E como você me diria que ele não abole o sábado? Esse texto não vai abolir o sábado, primeiro porque a gente tem que ver quem é que estava escrevendo esse texto. O apóstolo Paulo era alguém que guardava o sábado. E se ele guardava o sábado, como é que ele está dizendo para os outros não guardarem o sábado? O livro de Atos vai dizer que Paulo ele guarda o sábado, respeita as leis de Roma e por aí vai.
Então, se a gente está vendo um camarada, está escrevendo algo inspirado por Deus, como a gente acredita, só que ele não está fazendo aquilo, opa, pera lá. Então essa ordem está errada. O camarada vive de um jeito e fala de outro. Vamos pensar no seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 16, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e por aí vai. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Só que na época do apóstolo Paulo, qual era toda a escritura? Não existiam os evangelhos escritos. Paulo estava escrevendo cartas que ainda não faziam parte da Bíblia, ainda não faziam parte do Decálogo, não faziam parte de junto com o Antigo Testamento, não. Existia só o Antigo Testamento inteiro, acabava em Malaquias. Então, quando Paulo está citando toda a Escritura, ele não está citando nem os próprios escritos, ele está citando apenas os escritos passados. E todos os escritos passados eles dizem de forma bem clara que é para se guardar o sábado. Então, Paulo, no Novo Testamento, ele está confirmando tudo aquilo do Antigo Testamento como sendo algo inspirado por Deus. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles seguem numa única direção, que o sábado é o selo de Deus entre ele e o seu povo, aqueles que guardam o 4º mandamento. Leia a Bíblia. Muito obrigado ao pastor Edgar por ter fornecido essa entrevista para a gente. Depois dessas reportagens, eu espero que tenha conseguido esclarecer um pouco para vocês do motivo de nós, adventistas do 7º dia e também de outras religiões que também guardam o sábado, terem esse hábito da guarda do sábado. Também, entre essas perguntas que fizemos para eles, também há um monte de perguntas que vocês fizeram relacionadas sobre o que uma pessoa que guarda o sábado faz nesse dia. Várias pessoas questionam que o sábado é um dia em que você não pode fazer nada, ou várias pessoas dizem também que no sábado a pessoa se tranca dentro do quarto e fica lá com a Bíblia orando o dia todo e só sai quando dá o pôr do sol. Não, pessoal, não é bem assim. O nosso repórter Juan Alan gravou um documentário especial para a gente, sendo ele um guardador do sábado, assim como eu e assim como várias outras pessoas, mostrando como é a rotina de uma pessoa que guarda o sábado. Vamos conferir então esse documentário da rotina dele do sábado e de muitas pessoas que guardam o sábado, creio eu. Vamos conferir? Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. E hoje estou aqui para mostrar para vocês como é um pouco da minha rotina de sábado. Para vocês que querem saber que uma pessoa que guarda o sábado, o que ela faz, qual que é a rotina dela, eu vou mostrar aqui a minha rotina. Bem, primeiramente, a gente sempre acorda de manhã e a gente vai fazer o nosso devocional, né? Ler a lição, ler a Bíblia. O que é a lição que a gente está falando? Quando a gente eu sou da igreja adventista, que é uma das igrejas que guarda o sábado. Então a lição que eu tô falando é essa aqui, ó, que é a lição dos adolescentes. Tem ilustrações e tem coisas muito legais também, comentando sobre várias histórias e temas bíblicos, né? Além disso, eu também faço a meditação, que eu leio essa aqui. Eu leio esse livro aqui, Os Resgatados, que é o livro da escritora Ellen White. E eu leio a Bíblia normal, aqui dos Bravadores. Agora a gente vai pra igreja agora de manhã, né? Então eu já me troquei aqui, coloquei a roupinha toda elegante aqui, né? Chegamos agora aqui na igreja, agora a gente vai entrar lá na igreja e começar o culto, né? Tô aqui com a Bíblia, todo o equipamento, então bora lá. No sábado também, para quem guarda, é o momento de passar com a família. Por exemplo, agora, nesse momento é hora do almoço e a gente vai almoçar aqui agora com a família, né? Já que é o dia de sábado, a gente tá passando com eles. Bem, agora a gente já almoçou e agora a gente tá aqui no fundo do quintal, que é aqui na casa do meu avô, certo? Você pode ver que a gente está no meio da natureza, é um lugar repleto aqui de árvores e plantações e tal. E a gente remete isso também no sábado à criação de Deus, né? A esse meio natural, a natureza e tal. Então o sábado também a gente leva como um dia pra gente observar
e lembrar da criação que Deus criou. O sábado também é um dia da gente rever nossos amigos e conversarmos com eles e matarmos a saudade. Agora a gente vai ir para um parque para passar mais um tempo, como eu falei, com a natureza, né, com a criação de Deus, e mais um tempo também com a família. A gente já veio aqui pro parque para esse parque aqui, que a gente fala Parque dos Gansos, porque tá cheio de ganso aqui, mas é assim que a gente vai fazer o desfecho do sábado, aqui em família e ver na natureza. O pastor que falou? Vejamos agora um pequeno documentário sobre um goleiro que largou tudo o que ele tinha para aguardar o sábado e seguir o que ele acreditava ser certo. Quando era criança, Vitor já sonhava em ser um jogador de futebol, mas ainda não imaginava que uma decisão importante mudaria o rumo da carreira, justamente quando chegou ao auge de sua forma. Com 30 anos e já profissional, Vitor está desde 2014 no Londrina Esporte Clube. Já no primeiro ano no time, conquistou o título paranaense, um fato inédito em 22 anos. Na mesma temporada, a equipe conseguiu acesso à Série C do Brasileirão. Em 2015, o Londrina foi campeão do interior paranaense e também conquistou acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nesta trajetória, Vitor ainda recebeu um prêmio individual como melhor jogador da competição pela Unefute, a União Nacional das Entidades de Futebol, e recebeu ainda uma proposta para jogar na primeira divisão do futebol nacional. Mas o goleiro chamou mais atenção quando anunciou uma importante decisão pessoal. No melhor momento da carreira, ele avisou o clube atual e interessado que guardaria o sábado seguindo a orientação bíblica e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que passou a frequentar. Para quem estuda a Bíblia, né, e examina a Escritura, esse é um assunto bem claro, né, na Bíblia, né, e é o quarto mandamento da lei de Deus, né, dos 10 mandamentos. Quando Deus entregou a lei a Moisés, né, e escreveu com o seu próprio dedo, né, ele deixou ali leis morais, né, para que a humanidade pudesse se posicionar, pudesse ter uma certa norma, né, uma certa organização. Né, ele fez isso para o nosso próprio bem, né, para que a gente soubesse, né, que matar é errado, né, que adulterar é errado, que roubar é errado. E assim como todos esses mandamentos, amar a Deus, né, também, né, não adorar outros deuses. E assim como o sábado é um dos mandamentos, né, ele pede para que a gente lembre, né, que a gente guarde, santifique, né, para que a gente lembre de quem nos criou, né, de quem criou tudo, todas as coisas. Justamente esse dia ele separou para que a gente descansasse. Mesmo diante deste quadro de vitórias, o gestor do Londrina Esporte Clube já avisou que o contrato de Vitor, que vence em maio, não será renovado. Em meio às incertezas, Vitor se posiciona confiante. Então, o trabalho com certeza é muito importante na vida de qualquer ser humano, na minha principalmente, né, onde eu sustento a minha família, mas isso não pode ir de encontro à palavra de Deus. Então, a partir do momento que isso se choca, né, com o que eu acredito que é o correto, que eu tenho visto e aprendido na Bíblia, não fui pastor de igreja ou nenhum homem que me falou, não foi igreja nenhuma que me ensinou, foi a própria palavra de Deus, com meus estudos, as minhas meditações, cheguei à conclusão de que isso era muito importante. Então, eu creio que nesse momento, se o que eu acredito entrar em choque com qualquer tipo de profissão, claro que eu vou optar por aquilo que eu acredito, né, e manter a minha firmeza, a minha convicção, né, de obediência e confiança em Deus.
Muito bem. Com aquele prato que você mostrou no almoço de sábado, nossa, deu até fome aqui. Espero que você tenha guardado para mim, hein? Muito bem, pessoal. Espero que tenha dado também para você aí de casa conhecer mais sobre o sábado e entender o que um guardador do sábado faz nesse dia. Como você pode ver, o sábado é um dia de observação da natureza, é um dia de lembrar da criação de Deus, é um dia de você passar com a família e um dia de você passar em total adoração a Ele. O sábado foi um dia muito especial, estabelecido desde a criação por Deus, para que o homem pudesse ter essa conexão com Ele. Como podemos ver na frase que o professor Matthew Yacon disse em nossa entrevista do programa anterior, durante a semana passamos uma vida tão corrida que muitas vezes esquecemos do Criador e nos esquecemos de Deus. E o sábado é esse lembrete do dia sagrado em que lembramos do nosso Criador e lembramos de passar mais um tempo com Ele. E esse foi o programa de hoje, pessoal. Agradeço a sua presença no programa de hoje. Agradeço a equipe que está aqui atrás gravando para a gente. Agradeço aos camerasmans, ao pessoal aqui do som, a toda a equipe que trabalha para que esse programa possa chegar até você aí na sua casa. Curte-se bem, obrigado e Deus abençoe você e a sua vida. Um bom dia e fique agora com Caixa de Música aqui na Novo Tempo.